Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu quero tratar de um assunto que julgo importantíssimo para todo o povo de Deus: a natureza tricótoma do ser humano e a santificação. Abramos, pois, as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Leiamos a palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo. De vez em quando alguém me pergunta: pastor, o senhor é tricótomo ou dicótomo? E com base nas Sagradas Escrituras, respondo-lhe: eu acredito piamente que o nosso corpo ou nosso ser é formado por uma substância material e duas imateriais. A material, o próprio corpo, e as imateriais, a alma e o espírito. Vejamos bem que a alma e o espírito, conquanto distintas, estão intimamente ligadas, são inseparáveis, e somente a palavra de Deus, por causa de sua eficácia sobrenatural, pode alcançar a junção entre a alma e o espírito. Este assunto veremos mais adiante. Mas por que este assunto, a tricotomia do ser humano, é tão importante para a nossa vida espiritual? Porque, como vimos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, compunge-nos a sermos santos no corpo, na alma e no espírito. A nossa santificação tem de ser completa. Precisa alcançar todo o nosso ser. Santo no corpo, santo na alma e santo no espírito. Somente dessa forma haveremos de louvar e bendizer o Senhor nosso Deus. Mas por que devemos ser santos no corpo? Em primeiro lugar, porque o nosso corpo foi formado por Deus. Leiamos agora Gênesis capítulo 2 e versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Embora este corpo seja meu, não é propriamente meu. Pertence ao Senhor, porquanto foi formado por Ele. E por esse motivo, eu devo consagrá-lo totalmente para que todos vejam em mim, em meu corpo, a imagem e semelhança do meu Criador. Sou obrigado, biblicamente, a ter uma vida santa e irrepreensível. O Senhor cuidou da minha criação, da minha existência. Até mesmo neste momento, os seres humanos que estão sendo gestados no ventre materno são acompanhados pelo Todo-Poderoso, que, de uma forma amorosa, acompanha-lhes o desenvolvimento. Leiamos, pois, o Salmo de número 139, do versículo 14 ao 16. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.
nós estávamos no ventre materno. Ainda não tínhamos consciência de nossa existência, mas já éramos um ser humano completo. Ali, em nosso pequenino corpo, já estava a alma, o espírito, enfim, já éramos um ser humano completo. E o Senhor, dia a dia, acompanhava o nosso desenvolvimento, de embrião a feto, e de feto, alguém preparado para nascer, para ser dado à luz. E o Senhor, conforme o salmista, ia registrando tudo de maneira minuciosa em seu livro. Ele acompanhava o nosso desenvolvimento porque Ele nos fez. Dele somos, pertencemos-lhe. Não somos de nós mesmos. É por isso que precisamos tomar muito cuidado com o nosso corpo. Neste momento, faremos uma pausa para lembrar de um assunto gravíssimo. Como podemos ver, o corpo humano, no ventre materno, é acompanhado pelo Todo-Poderoso, pelo Criador e mantenedor de todas as coisas. Portanto, querida irmã, o aborto é pecado. Constitui uma grave violação das leis divinas. Disse ele: não matarás, porque somente ele pode dar e tirar a vida. Ele é o Todo-Poderoso. A sua soberania é simplesmente inquestionável. E ele, amorosamente, acompanha-nos o desenvolvimento. Tanto o seu corpo, mamãe, quanto o corpo do filho que você carrega no ventre, pertencem ao Senhor. E Ele acompanha o desenvolvimento do seu bebê, do seu querido bebê, desde a concepção até quando ele for dado à luz. Por esse motivo, o nosso corpo deve ser santificado e separado para a glória e o serviço divinos. O nosso corpo, apesar da queda e apesar da degeneração adâmica, é ainda o templo do Espírito Santo, conforme escreve Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta. A queda não invalidou o nosso corpo como santuário de Deus, como templo do Espírito Santo. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nascemos de novo. Somos regenerados. Nascemos do alto e nascemos do Espírito. Não somente a nossa alma, não somente o mais íntimo do nosso ser, o Espírito, é regenerado ou são regenerados, como também o nosso corpo. Passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo pergunta também: se eu sou o templo do Espírito Santo, como posso dar o meu corpo ou os meus membros à prostituição, ao pecado, à impureza, à profanação? Não o farei. É necessário que nós, servos do Senhor, e principalmente os ministros da palavra, preguemos e apregoemos com mais autoridade e energia a doutrina da santificação, para que tenhamos um rebanho realmente santo, temente a Deus e que reflita toda a sua glória. Menos do que isso é inaceitável. O nosso corpo é importante para Deus
não somente quando estamos vivos, mas também quando mortos. Vejamos aqui Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Verifique que Moisés já estava morto. Sim, o grande profeta, o legislador dos hebreus. O homem que falava face a face com o Senhor, como hoje conversamos com um amigo. A sua intimidade com o Todo-Poderoso era simplesmente singular, conforme lemos nos últimos versículos do Deuteronômio. Ali estava o santo profeta, e, depois de seu passamento, jamais se levantaria um profeta com tanta autoridade e intimidade com o Senhor em Israel. Moisés, o legislador dos hebreus, aquele que libertou os filhos de Israel do cativeiro egípcio, era único. E o Senhor estimava-o, não somente em vida, mas agora, depois de morto. Moisés, ou o corpo de Moisés, lá estava, sem vida, e o Senhor ordena ao seu mensageiro de maior patente que descesse e o sepultasse. Mas, no cumprimento dessa ordem, Satanás se lhe interpôs. Começou a batalhar com o arcanjo Miguel, com o mensageiro do Senhor, a respeito do corpo de Moisés, porque era a intenção do maligno idolatrá-lo, torná-lo num ícone ou num totem, para que Israel se desviasse do Senhor, tendo como motivo o corpo de Moisés. E o Senhor preserva-o, sepulta-o, esconde-o, até o momento da ressurreição, até que as trombetas estrujam e os santos mortos ressuscitem e vão ao encontro de nosso Senhor. Você já reparou, querido irmão, como somos importantes para o Senhor? O nosso corpo, apesar da queda, não obstante a queda, é o templo do Espírito Santo e, como tal, devemos mantê-lo. Santifiquemo-lo. Não nos demos à prostituição, aos exageros, aos vícios, às profanações que há por aí. Guardemo-lo bem. É o templo do Espírito Santo. Não podemos entristecer o Espírito Santo em nosso ser. Não, não e não. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos também tomar muito cuidado com a nossa alma, porque, feita por Deus, pertence a Deus. Em Ezequiel capítulo 18 e versículo 4, lemos: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Devemos observar bem o lugar da alma em nosso ser. Ela fica entre o nosso espírito e o nosso corpo. Fica entre o corpo, a substância material, e o espírito, a substância imaterial. E é justamente a alma a responsável pelas nossas ações. Por isso que o Senhor diz por intermédio de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. E a alma entra em contato com o mundo exterior através de nossos órgãos sensoriais, através da visão,
e vemos, através da audição e ouvimos, através do tato e sentimos, e através do olfato cheiramos. Por intermédio dessas janelas ou aberturas, a alma vai se abastecendo de conhecimentos, fatos, noções, ciências, e nem sempre de sabedoria. É por isso que João, ao escrever a sua primeira epístola, é enfático. Exorta-nos ele a não nos darmos a concupiscência dos olhos, nem a concupiscência da carne, nem a soberba da vida. Porque a alma, abastecida de coisas ruins, nocivas e deletérias, pode contaminar não somente o nosso espírito, mas também a nossa carne. Ela adoenta o espírito e enferma a carne. Por esse motivo devemos tomar muito cuidado com ela. E Salomão é bastante claro, diz ele que, acima de todas as coisas que devemos guardar e guarnecer, está o nosso coração ou a alma. Com a nossa alma, devemos e temos de tomar todo o cuidado possível. Vejam os irmãos, ela está na fronteira entre o espírito e a carne, e abastecida de coisas ruins, adoenta o espírito e enferma a carne. Mas, se ela está abastecida de coisas boas, meritórias, ou melhor, se está abastecida da palavra de Deus, do conhecimento divino, de experiências boas com o Senhor, vamos fortalecer o espírito e a nossa carne. Por intermédio do espírito, nós entramos em contato com Deus, conforme daqui a pouco veremos. A nossa alma tem de ser santa. Precisa ser santa. Deve ser santa. Encaminhemo-la, pois, à santidade de acordo com a palavra de Deus. Daqui a pouco veremos como poderemos fazê-lo. E quanto ao nosso espírito? Também ele foi criado por Deus, segundo lemos aqui em Zacarias capítulo 12 e versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. O nosso espírito também foi criado por Deus. E foi criado no exato instante de nossa concepção, no momento em que a semente paterna fecundou a materna. Naquele exato instante, o Senhor criava o nosso espírito juntamente com a alma, fazendo com que eles, em nosso corpo, formassem um novo ser, nós mesmos. Através da alma, conscientizamo-nos de nosso ser, de nosso lugar no universo, de nossa personalidade. E através do Espírito é que vamos entrando em contato com Deus. O meu espírito anseia pelas coisas divinas. Tem sede de Deus, fome de Deus. O meu espírito suspira pelo Deus da minha salvação. A minha alma fica naquela posição intermédia. Por esse motivo, devemos tomar todo cuidado para que a nossa alma, abastecida de coisas ruins através de nossos órgãos sensoriais, não nos levem à destruição e não leve também ao murchamento de nosso espírito. Devemos fazer com que o nosso espírito sobressaia-se, robusteça-se
torne-se forte. E mostraremos por quê. Através do nosso espírito, entramos em contato com Deus. É por isso que diz o apóstolo Paulo que, quando falamos línguas estranhas, o nosso espírito ora, clama e eleva suas preces até o trono do Todo-Poderoso. O falar em línguas estranhas é benéfico para nós. É saudável para a nossa vida espiritual. E quantas vezes não deixamos de lado as línguas estranhas, este dom tão maravilhoso, e não o exercitamos mais? É necessário voltarmos a falar línguas estranhas para o fortalecimento de nosso espírito. Atentemos agora para este detalhe muito importante. Alma e espírito, embora distintos, estão ligados um ao outro indivisivelmente. Só a palavra de Deus é capaz de alcançar-lhes a divisão. Leiamos aqui Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, conforme já dissemos, repetindo, a palavra de Deus, conforme já dissemos, em virtude de sua eficácia sobrenatural, somente ela pode chegar à junção ou à união íntima entre a nossa alma e o nosso espírito. A alma e o espírito são distintos, mas acham-se intimamente ligados. Podemos dizer que são inseparáveis. E somente a palavra de Deus pode chegar a essa junção. E por que a palavra de Deus o faz? Por que chega ela a essa junção? Para curar-nos completamente das infecções do pecado. Quando lemos a palavra, quando a ouvimos, quando a praticamos, a palavra de Deus, nesse íntimo, mais íntimo de nós mesmos, começa a operar de maneira maravilhosa. E cura-nos, restaura-nos, desde o nosso mais íntimo eu até o nosso exterior. É por essa razão, queridos irmãos em Cristo, que não podemos deixar de ler a Bíblia uma única vez. Agora, atentemos que a palavra de Deus não somente opera na junção entre a alma e o espírito, mas entre a alma e a nossa carne. Atentemos a esta palavra. E das juntas e medulas, ou seja, a palavra de Deus, quando lida, quando meditada, quando exercitada, quando diariamente praticada, cura também o nosso corpo. Disse o salmista certa vez que, ao não confessar os seus pecados, sentiu-se doente e enfermo. Fora-se todo o seu humor e alegria e contentamento e júbilo. Estava ele como que numa terra sem vida, em pleno deserto. Mas, ao confessar o seu pecado, ao declarar a sua iniquidade, e ao abrir-se diante de Deus, o Todo-Poderoso, eis que se lhe volta a alegria, o regozijo, o júbilo, e ele volta a sorrir novamente. Se há algum pecado escondido em nossa vida, confessemo-lo. Não o deixemos escondido, porque diz a palavra, a alma que pecar, essa morrerá. E ainda,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quantas vezes em nossas orações não confessamos as nossas faltas, pecados e iniquidades, mas esquecemos em algum lugar de nossa alma ou de nosso espírito um pecado que já não é somente histórico, é crônico. Acostumamo-nos com ele. É como se fora o nosso animalzinho de estimação. Mas a palavra de Deus faz com que o reconheçamos. E reconhecendo-o, confessamo-lo diante de Deus. O salmista disse: Senhor, livra-me daqueles pecados dos quais desconheço a existência. Livra-me de todas as iniquidades, mas quero livrar-me também daquelas que desconheço a sua existência e a sua ação em meu ser. E somente a palavra de Deus, trabalhando entre o nosso corpo e a nossa alma, e entre a nossa alma e o nosso espírito, pode limpar-nos de todo pecado, através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse ensejo, eu devo dizer que, quando de nosso falecimento, a alma, juntamente com o espírito, por serem inseparáveis, são recolhidos por Deus às mansões celestes. E ali ficaremos até a ressurreição de nosso corpo, quando do arrebatamento da igreja. Quanto aos ímpios, a sua alma e o seu espírito, porquanto inseparáveis, são recolhidos ao lugar de tormentos, ao inferno. E o inferno existe. Não é mitologia, não é história das carochas. Ele existe realmente. E lá, a alma dos ímpios ficará até o juízo final, até a última ressurreição, quando todos os que não tiverem aceitado o Senhor Jesus Cristo serão chamados à responsabilidade. Uma pergunta muito importante: de que maneira alcançaremos, com a graça de Deus e somente com a graça de Deus, a santificação eficaz? Em primeiro lugar, lendo diariamente a Bíblia Sagrada. No Salmo 119, versículo 97, lemos: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Você, querido irmão, tem lido a palavra de Deus todos os dias, cotidianamente, de forma disciplinada e persistente? Leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia todos os dias. Temos aqui, querido irmão, não um simples livro. Aqui está o livro dos livros, a palavra de Deus. Sim, é a palavra inspirada e inerrante e infalível e completa e eterna. É a palavra de Deus. Leia todos os dias. Quanto mais você a ler, mais a sua alma e o seu espírito reviverão diante do Senhor. Haverá saúde para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, oremos. Atentemos a esses 2 conselhos do apóstolo Paulo. Orai sem cessar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Não podemos sair de casa sem orar. Eu sei que o seu cotidiano, querido irmão, é difícil, atribulado, estressante. Você tem de sair rápido de casa, porque o tempo não espera. É cruel, é um verdugo. Mas que tal
levantar-se 10 ou 15 minutos antes para orar, falar com o Senhor, pedir-lhe a proteção, rogar-lhe pela presença em seu dia a dia, para que você seja vitorioso. Orai sem cessar. Além desses 10 ou 15 ou 20 ou 30 minutos, ou quem sabe 1 hora, não deixe de orar sempre. Que a sua vida seja uma oração contínua. Em todos os momentos difíceis, vigiando sempre, atentando a todas as coisas sempre, ore: Senhor, eu preciso de Ti. Não me deixe sozinho. Senhor, o que devo eu fazer agora? Então, observemos aqui o conselho do mesmo apóstolo em Efésios capítulo 6, do versículo 18 ao 20. Diz a palavra: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. É a oração constante, como peregrinos do Senhor Jesus neste mundo, andando em direção à cidade celestial. Temos de ser como aquele peregrino de John Bunyan, andando e chorando com o nosso livro, a Palavra de Deus. Andando e chorando com a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. Andando e chorando, rogando por todos os santos. E assim, atravessaremos o Jordão para entrar na Cidade Santa. E, finalmente, tomemos cuidado com os nossos pensamentos, porque eles podem contaminar a alma, e a alma já contaminada contaminará o espírito, e o espírito contaminado adoece e pode morrer, e algumas vezes morre. Ou seja, assim como nascemos de dentro para fora, começamos também a morrer de dentro para fora. Então, atentemos seriamente a esta recomendação de Paulo em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Cuidemos, pois, de nossa mente. Que nenhum pensamento ruim, ou mau, ou profano nos invada. Um pensamento ruim: Senhor, como será o meu amanhã? E esquecemo-nos de que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se preocupe. O seu amanhã já está assegurado em Cristo Jesus. Agora, guarde-se. Nada de pensamento ruim, pecaminoso, mau, incrédulo, porque a incredulidade mata. É pecado também. Mantenha a sua mente arejada
com bons pensamentos, e eles só podem ser obtidos através da leitura persistente e disciplinada deste livro, que é a Palavra de Deus. Leia a Bíblia e cante também os belíssimos hinos de nossa querida e amada harpa cristã. Então você percebeu por que a doutrina tricotoma do ser humano é tão importante, tricótoma, é tão importante? Nós somos compostos por uma parte material, o corpo, que tem de ser santo, e por duas partes imateriais, a alma e o espírito. Embora distintos, estão intimamente ligados, formando o nosso eu, fazendo com que nós nos sintamos nós mesmos e descobrimos o nosso lugar tanto diante dos homens como diante de Deus. Não podem ser separados, mas podem e têm de ser santos. É uma doutrina que não serve apenas para uma especulação filosófica nem teológica. É uma doutrina prática, devocional, que leva-nos a ser mais santos diante de Deus. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.